Muitas pessoas falam que programação é difícil. E eu concordo com elas, que pra mim aprender programação foi difícil. E eu aprendi sozinha, então a minha jornada em relação a aprender programação foi totalmente autodidata. No vídeo de hoje eu vou compartilhar o que eu acho que eu acertei nessa jornada, o que eu acho que me ajudou a aprender programação sozinha e os erros que eu cometi que eu faria diferente se eu estivesse começando de novo. Então, bora pro vídeo. O ano era 2009 ou 2008, não sei exatamente o ano que isso aconteceu, meados ali de 2000. Eu tava fazendo a faculdade de design gráfico e eu tinha entrado na faculdade de design para poder trabalhar com jogos. Só que entrando nessa faculdade eu descobri que eu não conseguiria trabalhar diretamente com jogos só fazendo aquela faculdade. E em uma matéria de mídias interativas, o professor falou o seguinte: vocês podem fazer qualquer projeto que vocês quiserem que seja interativo. E eu pensei, cara, vou criar o meu primeiro jogo. Era a única oportunidade que eu tinha de me desenvolver nesse sentido na faculdade, porque não tinham pessoas que pudessem me orientar nesse sentido, né? Então eu aproveitei para poder criar meu primeiro projeto, o meu primeiro jogo. A gente tinha mais ou menos um mês para poder desenvolver esse projeto e foi aí que eu comprei o meu primeiro livro de programação e comecei a estudar sozinha. Mas antes de eu dar mais detalhes de como isso aconteceu, seja muito bem-vindo. Eu sou Carol Tequita, esse é o meu canal Tequita Dev. Se essa é a sua primeira vez aqui, esse é um canal de tecnologia onde eu falo sobre tecnologia, carreira, programação, muita coisa legal que vai te ajudar na sua carreira como programador. A única coisa que eu peço pra gente já ir direto ao ponto aqui é que se você gostar do meu conteúdo, se meu conteúdo fizer sentido pra você, que você comente, que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva no canal pra gente se encontrar toda semana. Agora quem já é raiz e acompanha os meus vídeos já sabe, já deixa aquele like maroto e aquele comentário pra dar aquela força. E foi com essa oportunidade então desse projeto de faculdade que eu comecei a estudar programação. E eu não tinha noção nenhuma do que era programação, eu não sabia nada de lógica, então eu comecei do absoluto zero. Eu lembro de comprar o meu primeiro livro de programação, que foi um livro de ActionScript 3, que era a linguagem de programação utilizada no Flash, porque sim, eu já trabalhava no Flash para poder fazer animações como designer. E como eu sabia que tinha possibilidade de usar programação no Flash, já era um pulo, eu já conhecia a ferramenta, eu só iria estudar ali como que eu poderia agregar lógica dentro da ferramenta para poder fazer o meu primeiro jogo. Então acho que o primeiro ponto que me ajudou nesse sentido de aprender é ter um objetivo muito certo. Eu aprendi programação porque eu queria criar o meu primeiro jogo, então foi uma jornada bem divertida nesse sentido e eu tinha esse objetivo que me deixava extremamente engajada. Então por mais que o processo possa ser frustrante e difícil, realmente eu concordo com isso, quando eu via as coisas acontecendo naquele projeto pessoal meu, isso me trazia aquela dopamina que me fazia continuar ali seguindo em frente, por mais que fosse difícil. E essa é a minha primeira dica para você que está estudando programação: conectar ali o seu aprendizado, o seu estudo com algo que te deixa engajado. Ter um projeto pessoal faz muita diferença ali no aprendizado. Aliás, eu descobri muito depois que na verdade isso é um método de ensino chamado Project Based Learning, onde você coloca o aluno no centro ali do estudo e ele vai aprender não de forma passiva, mas realmente executando as coisas, fazendo projetos práticos. E eles acreditam que justamente essa questão do aluno estar engajado com o que ele está estudando por conta do projeto que ele está trabalhando faz toda a diferença ali na assimilação e no processo de aprendizado. Então veja bem, eu não tô falando aqui somente da minha experiência, coisas da minha cabeça, é algo extremamente comprovado. Você, quando você estiver aprendendo programação, se você tiver um projeto pessoal que te deixa muito engajado, isso vai te ajudar a continuar evoluindo. Outra coisa que ter esse projeto me ajudou é saber as coisas que eu precisava estudar para poder colocar aquilo em ação. E aí eu já vou esclarecer uma coisa aqui muito importante, que o jogo que eu desenvolvi era um jogo muito simples, era um point and click praticamente. Eu tinha que clicar ali nos personagens e deletar eles, e tinha uma lógica para poder gerar outros inimigos ali no jogo, mas era um jogo muito simples. Antes que vocês pensem que eu sou uma gênia por desenvolver um jogo em apenas um mês, era um jogo muito simples e eu desenvolvi ele extremamente bugado, mas eu pude aprender muita coisa nesse processo e com certeza essa questão de estar desenvolvendo o meu jogo, de estar fazendo algo que eu queria tanto, fez muita diferença para que eu conseguisse dar os primeiros passos. E você não precisa gostar de jogos assim como eu, ter essa paixão ali por jogos. Você pode conectar algum assunto que faz sentido para você com tecnologia. A tecnologia é maravilhosa porque ela permite você fazer isso muito bem. Poxa, você gosta de música? Faz
faz alguma coisa relacionada à música e tecnologia, você gosta de artes, vai lá e conecta as duas coisas, conecta os dois mundos, faça um projeto que faça sentido pra você e te mantenha engajado, te dando essa dose de dopamina que você precisa pra continuar evoluindo. Outra coisa que me ajudou muito nessa transição de carreira que eu tava fazendo, veja bem, eu fazia artes visuais, então eu tava em outra comunidade. Naquela época, 2009, 2008, você não tinha a internet como você tem hoje, em relação a você se conectar com as pessoas, LinkedIn, YouTube, etc. Tudo era mato. Então não tinha como eu saber e me comparar com outras pessoas que estivessem fazendo transição de carreira também. Eu acho que isso foi extremamente benéfico pra mim. E aí eu não tô falando aqui que você tem que se isolar do mundo, isolar da comunidade, até porque eu vou citar a comunidade mais pra frente, que eu acho que é muito importante, mas você precisa sim parar de se comparar com outras pessoas. Afinal, outras pessoas, outros contextos, não faz o menor sentido isso. Inclusive, eu postei lá no meu LinkedIn sobre isso, que não vale a pena você gastar energia se comparando com o outro, porque as pessoas, elas postam o que elas querem postar. Você vê o que elas querem que você veja da vida dela. Elas vão postar o sucesso, quando deu certo. Elas não vão postar quando deu errado. E assim você acha que a vida de todo mundo tá dando certo, todo mundo tá tendo sucesso, e você ali frustrado, você simplesmente não consegue acertar um if else. E aí eu falo pra você, o meu primeiro jogo era horrível, era extremamente bugado, e tudo bem, faz parte do processo. Ninguém começa como se fosse um gênio da programação. Você vai se aprimorando e aprendendo ao longo do tempo. E eu acho que essa questão também me ajudou. Eu tinha na minha mente, não era se eu ia me tornar programadora. Eu tinha na minha mente, era quando eu ia me tornar programadora, porque eu tinha certeza, eu tava muito obstinada do que eu queria ali pra minha vida. E eu não queria ser uma gênia da programação. Eu queria simplesmente trabalhar com o que eu gosto. E eu acho que isso me deu a liberdade de experimentar minha própria jornada, de não me comparar, de não me medir por tempo, porque eu acho que essa é uma coisa que frustra muitas pessoas, né? Poxa, tô começando a aprender programação, você vê histórias de pessoas que aprenderam em 3, 4 meses, assim como eu fiz o react do outro vídeo, e isso deixa as pessoas extremamente frustradas, achando que tem uma coisa errada com elas, achando que elas não conseguem realmente aprender. Então não pense que você deve saber tudo pra ser um programador. Isso vai ser um processo. No começo você vai escrever códigos que depois você vai olhar e falar assim, caramba, eu escrevi isso. E tá tudo bem, você tá nesse processo de evolução. E essa questão me permitiu aproveitar melhor a jornada, porque como eu não tinha quem me comparar, eu tava ali realmente estudando alguma coisa que eu queria. Quando eu tinha acertos, mesmo que pequenos, aquilo me dava energia pra poder continuar. Então, hoje eu vejo muito que as pessoas, por exemplo, poxa, eu consegui fazer a minha landing page aqui, algo super simples, HTML, CSS, JavaScript. Aí a pessoa, ao invés de comemorar, ela já tá se comparando com a outra pessoa que tem 2 meses que tá estudando e que tá fazendo coisas muito mais complexas do que ela tá fazendo. E isso deixa a pessoa extremamente frustrada. Então não, comemore as suas conquistas, porque isso vai ser importante no seu processo, vai te manter engajado nesse sentido. Então assim, eu acho que a internet facilita porque você tem conteúdos, você tem comunidade e tudo mais, mas ela também dificulta porque ela coloca a régua lá em cima, e essa comparação eu acho que é a coisa que mais frustra as pessoas. Na verdade, a pessoa até tá aprendendo programação, mas ela se compara com outras pessoas e ela acha que ela não consegue aprender na velocidade dessas pessoas, e ela acha que ela é burra, ela acha que é muito difícil, quando na verdade ela só precisa respeitar ali a sua trajetória. Será que a programação é difícil? Sim, porque programação tá longe de ser algo trivial, mas esse processo de aprendizado não pode e não deve custar a saúde de ninguém. É preciso ter equilíbrio, estudar da forma certa, né? Para que você consiga dar um espaço para o seu cérebro assimilar esse conteúdo. Ter um esforço desumano em um curto período de tempo pode ter um efeito contrário em relação ao aprendizado. Portanto, equilíbrio, pessoal. E a Cubus Academy, que já é minha parceira aqui no canal, se atenta muito a isso. Então lá você não vai ter só acesso a aulas gravadas, onde você vai decorar conteúdo sem entender nada. Você tem acesso a monitorias ao vivo para poder tirar suas dúvidas, fazer exercícios ali, a comunidade, né, que fazem total diferença nesse processo. E um dos diferenciais que eu acho mais bacana é o suporte psicológico individualizado. Então se você tiver alguma dificuldade em relação à baixa concentração, estiver passando por algum problema pessoal, você pode contar com esse suporte psicológico para te ajudar a manter o gás lá em cima para que você consiga seguir em frente. Quer saber mais como a Cubus pode te ajudar a se tornar um programador? O link vai estar na descrição e também meu cupom de desconto. E aí eu vou reforçar outro ponto que foi muito importante ali na minha jornada, que é tornar o aprendizado prazeroso. Você precisa gostar de estudar. Eu sei que isso pode ser difícil, isso pode soar estranho. Poxa, como que eu vou gostar de estudar essa coisa tão difícil? Mas tente conectar aqueles assuntos com coisas que você goste, com coisas que te deixam engajado. Por exemplo,
exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre programação orientada a objetos, onde eu explicava o que era esse conceito aplicado a jogos, porque essa foi a única forma que eu consegui aprender programação orientada a objetos. Então eu começava a ler aquilo na teoria, ali no papel, não fazia menor sentido. Quando eu comecei a aplicar isso nos meus jogos ali, que era necessário para que eu conseguisse evoluir, as coisas começaram a se encaixar. Sabe aquele quebra-cabeça que você junta e fala assim, nossa, era isso, então foi isso que aconteceu comigo. Às vezes mudar a forma do aprendizado, né, mudar a abordagem faz toda a diferença para que você consiga assimilar melhor o conteúdo. E já é provado também cientificamente que quando a gente está se divertindo, a gente está mais propenso ao aprendizado. Por isso que os jogos são muito utilizados ali na educação, porque elas estimulam o cérebro de uma maneira que te ajudam a aprender. Então, ao invés de sentar na cadeira e falar assim, poxa, agora eu tenho que estudar isso, tente pensar de uma forma diferente. Como que você pode fazer isso se tornar prazeroso? Como você pode fazer isso se tornar um tanto quanto divertido, para que você tenha energia para continuar, para que não seja algo desgastante, para que não seja algo extremamente frustrante. Agora, um ponto que eu acho que deu muito errado ali na minha carreira, que eu tenho que reforçar, é para você não pular etapas, e eu fiz muito isso. Então, essa questão de você ter um projeto é muito legal, de deixar engajado, mas eu pulei muitas etapas, então eu tava muito focada nos projetos, em entregar. Eu tava programando, escrevendo código, mas na verdade eu não tava entendendo o que eu tava fazendo. Eu só percebi isso quando eu fui contratada para fazer o meu primeiro freelancer como programadora desenvolvedora de jogos. Até enquanto eu tava nos meus projetos pessoais, tudo fazia sentido, mas quando eu tava num projeto de um cliente, onde eu não tinha controle sobre o que precisava ser feito, ou seja, eu não podia cortar escopo porque simplesmente eu não conseguia implementar, foi aí que eu entendi que, na verdade, eu ainda não era uma programadora. Eu sabia escrever código, mas eu não sabia a base da programação. E esse momento, ele foi muito dolorido pra mim, sabe? Aquela síndrome do impostor e tudo mais, e foi aí que eu comecei a estudar a base de novo, voltar atrás pra entender o que de fato eu tava fazendo. E isso, nesse momento do início da minha carreira, foi muito ruim, porque eu já tava trabalhando pro cliente, eu já era freelancer, eu tinha que entregar, então eu tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo para dar conta do recado. Inclusive, esse freela que eu peguei, eu trabalhei para uma empresa internacional que fazia esses joguinhos de Facebook, então eles me contrataram para fazer esses joguinhos em Flash, tipo Colheita Feliz. Eu já contei essa história aqui várias vezes, que eu realmente tive um burnout, porque eu estudava de dia, né, e trabalhava à noite por conta do fuso horário. E eu tinha realmente que correr atrás do prejuízo, porque eu não conseguia entregar, faltava muita base. E foi assim durante 8 meses até eu ter um burnout e resolver ali parar de trabalhar com jogos. Então, a minha decisão naquele momento é, cara, não quero trabalhar com jogos, não sei o que eu vou fazer. Talvez eu traga a programação em outra maneira ali na minha carreira, e comecei a trabalhar com desenvolvimento web. Na época eu utilizava Flash para poder desenvolver sites, depois fui estudar HTML, CSS e JavaScript. Então, se lá atrás, quando eu estivesse estudando, eu tivesse um foco em entender o que eu estava fazendo e não simplesmente fazer ali por fazer, eu não teria passado essa experiência que foi bem frustrante, foi bem desgastante. É por isso que quando a gente fala assim, a base é importante, isso aqui é sabedoria. Pessoas que já passaram por esse problema antes e a gente simplesmente não quer que você passe por isso. Aliás, eu devo dizer que essa não foi a primeira vez que eu errei. Então, nesse momento, eu voltei ali pra estudar e resgatar essa base, mas eu só resgatei o que me convinha naquele momento. Ainda deixei passar muita coisa. Lá na frente, 3, 4 anos depois, quando eu já tava ali um pleno ali da vida, foi quando eu percebi que faltava um buraco muito grande pra eu me tornar sênior no mercado. E era a base que tava faltando. Foi aí que eu resolvi voltar novamente e estudar aquilo que mais doía. Porque a gente tem isso, né? Quando uma coisa que a gente não gosta de estudar, que dói, a gente deixa pra lá, deixa pra lá. Mas uma coisa que eu falo pra você é enfrente os seus medos, encare as suas dores, porque quanto antes você encarar isso e resolver isso melhor, você tira vários fantasmas ali e consegue seguir em frente. E outra coisa que eu acho muito importante hoje em relação a aprender programação, que eu não tive acesso na época, é a comunidade, justamente. Estar perto da comunidade é fundamental, porque as pessoas te ajudam, você consegue ali ter acesso a conteúdo, você consegue entender movimento de mercado. Então, durante um bom tempo, eu fui muito ali distante da comunidade. Isso quer dizer, eu era a última a saber em relação às coisas que aconteciam, né? E foi aí que eu fui pega de surpresa quando o Flash deixou de existir, porque eu não tava acompanhando os movimentos, eu não tava acompanhando as notícias, simplesmente na hora que chegou em mim já tava falecido o Flash, eu tive que mudar de tecnologia de uma hora para outra. Mas se eu tivesse ali na comunidade, entendendo o que estava acontecendo, eu não teria sido pego de surpresa, eu teria tempo de me planejar melhor, de estudar melhor. Por isso, esse é um ponto muito importante para o programador estar ali atento ao mercado de tecnologia, porque ele está em constante evolução, estar perto da comunidade. Se eu for resgatar então os meus passos, existe uma distância muito grande desse primeiro jogo que eu desenvolvi, que era muito ruim, até eu de fato me tornar programadora, trabalhar como programadora, e posso dizer
seguramente que isso foi mais de 1 ano estudando. Eu não sei exatamente, porque, cara, faz muito tempo, eu não vou lembrar com exatidão, mas eu lembro que foi mais de 1 ano estudando ali pra eu conseguir pegar os meus primeiros projetos com segurança e tal, pra eu conseguir ter todo o conhecimento. Então, assim, eu não sou gênia da programação por ter conseguido aprender programação sozinha. Depois disso, eu ainda estudei por cursos, né? Então, eu ainda fiz um curso de iOS que me ajudou ali na frente. Eu fui agregando conhecimento, acho que esse é um ponto que sempre me ajudou muito. Sempre continuar estudando, porque de fato, esse mercado exige que você seja assim. E por muitas vezes, eu não parei pra analisar a minha trajetória. Então, eu não falo muito sobre como que foi pra mim aprender programação sozinha, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque eu nunca analisei de fato o que realmente me ajudou. Então, essa foi a ideia desse vídeo aqui. Foi muito legal poder entender e assimilar hoje o que lá atrás fez sentido pra mim. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você tá aprendendo programação? Você acha que programação é difícil? O que te ajudou a aprender programação? Não deixe de comentar aqui. E agora eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário é do Kleber Silva 6867. Eu simplesmente não consigo entender. Tô há 11 meses estudando e não consigo entender. Kleber, é sobre isso que eu falei aqui, né? Se você começar a se comparar a pessoas que conseguiram em 6 meses antes de você, você vai se frustrar. Mas uma coisa que eu falo pra você é que antes das peças começarem a se encaixar, você tem aquele momento de estar extremamente confuso. Eu gravei um vídeo pro canal onde eu falo como que é o processo de aprendizado, onde você tem altos e baixos, que é a assimilação do conteúdo, aquele momento que você tá conectando ainda as peças, tá totalmente confuso, mas tenha certeza que as coisas começam a clarear. E isso eu posso te garantir. Sempre que eu tô resolvendo um problema, que eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo, sempre quando eu falo, eu só vou tentar mais uma vez, sempre essa última vez me faz chegar na solução. Por quê? Persistência. Sempre tentar mais uma vez, sempre dar um passo adiante. De passo em passo, as coisas vão começar a se conectar e fazer sentido. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Muito obrigada pelo seu comentário. Antes de eu me despedir pro próximo vídeo aqui do canal, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser justamente esse que eu falo sobre como é aprender programação, sobre esses altos e baixos, e recomendo que você assista. E o outro conteúdo vai ser uma indicação do YouTube. E agora eu vou atualizar o meu Xcode. Me desejem sorte. Não deixe de se inscrever pra gente se encontrar toda semana.